Olá, começa agora aqui pela sua TV Assembleia, no canal 11 da NET TV, mais uma edição do programa Parlamento Eletrônico. Desde já agradecendo o carinho da enorme audiência em todo o estado da Paraíba. Hoje, o nosso convidado especial é o deputado estadual Janduí Carneiro. Ele é do Partido Ecológico Nacional, o PEN, e também presidente de uma das comissões mais importantes da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Estado da Paraíba. Deputado Janduí Carneiro, seja bem-vindo aqui ao programa Parlamento Eletrônico. A nossa satisfação de estarmos participando do programa Parlamento Eletrônico é motivo de honra, de alegria, de júbilo, de felicidade para nós termos recebido esse convite. Esse programa que tem uma conceituada audiência e que para nós é com imensa satisfação estarmos aqui juntos para debatermos questões em relação aos projetos, requerimentos, enfim, tudo aquilo que o parlamentar deve buscar fazer aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, para nós começarmos muito bem esse programa, gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho de como se deu a sua trajetória. O senhor, me parece que tem uma formação em Direito. Chegou a exercer essa formação em Direito? Chegou a trabalhar na área advocatícia também? Não. Há um aspecto que impede, eu sou bacharel em Direito, mas sou impedido de advogar, já que sou do Tribunal Regional do Trabalho, integro o Tribunal Regional do Trabalho e há impedimento e incompatibilidade com a advocacia. Em face desse aspecto, é que justamente eu não exerço as atividades no campo da advocacia. Mas no caso da área do Tribunal Regional do Trabalho, isso aí já exerceu, é isso? Justamente, no Tribunal Regional do Trabalho eu atuo desde 1987, nós dirigimos diversas unidades judiciárias trabalhistas no estado da Paraíba, dentre as quais podemos citar o Fórum Trabalhista de Catolé do Rocha, eu fui o diretor do fórum, e também em Souza, também dirigi o Fórum Trabalhista de Souza, e por último em Itabaiana, que tive justamente de solicitar a exoneração em face de que iria tomar posse como deputado estadual. Deputado, tendo em vista essa sua carreira na área de Direito, de onde veio aí então a vontade, o anseio de se tornar um homem público na área da política? Olha, inicialmente dizer que a nossa família é uma família tradicionalmente política. Nós nos orgulhamos, sentimos satisfação e alegria dos parlamentares que lograram êxito na política, como o senador Rui Carneiro, que exerceu o mandato de maneira digna, foi um senador muito atuante no estado da Paraíba. Da mesma forma, o nosso tio, o deputado Janduí Carneiro, carreou inúmeros benefícios, sobretudo na área da saúde, já que ele era médico, e foi um parlamentar também de respeitabilidade, um mandato com muita seriedade, com ética, com decência. Então, além desses tios, nós tivemos um outro na política, que foi o deputado Carneiro Arnaud, deputado e prefeito de João Pessoa, foi deputado federal, prefeito da capital, e também o meu pai, que também foi parlamentar, foi deputado estadual, atuando pela região de Catolé do Rocha. Quando foi vereador, foi deputado estadual. Na sua trajetória política como deputado apresentou vários projetos de leis, dentre os quais aqueles que as cidades foram emancipadas, de Jericó, de São Bento, de Riacho dos Cavalos, Belém, enfim. A afinidade da nossa parte com a política, ou seja, como diz, a política está no sangue. Por quê? Porque vem esses nossos familiares que vem atuando na política. Também tem um primo, o deputado Rui Carneiro, que é deputado federal, também atua. E agora, recentemente, nós ingressamos na atividade política no sentido de que, embora desestimulado por inúmeras pessoas, deputado,
você vai entrar, na época, Janduí, você vai entrar nessa atividade. Isso é uma atividade, você que está no Poder Judiciário, não está acostumado com essa atividade. Isso é uma atividade muito desgastante. Nós enfrentamos, e eu agradeço a Deus a minha vitória. Primeiramente a Deus. Se não fosse o nosso Pai Celestial, eu não teria sido eleito, porque nada acontece por acaso. Se fui eleito, porque foi inicialmente pela vontade de Deus e depois pela vontade do povo paraibano. Então tenho que exercer esse mandato com seriedade, com a ética, com decência, com respeito e, sobretudo, com amor ao próximo. Meu objetivo é buscar desempenhar essa atividade, procurando contribuir para uma mudança na política. Ou seja, ninguém deve exigir nada de ninguém. Nós devemos a severidade é para conosco, e a indulgência, a tolerância para com as imperfeições de cada criatura. Eu tenho que buscar dar o bom exemplo aqui na Assembleia Legislativa, ou seja, fazer a minha parte e não cobrar nada de quem quer que seja. Eu tenho que cobrar justamente de mim, porque o que vale na política, a meu ver, não é a questão, como dizia agora recentemente, no ingresso no PEN, o Partido Ecológico Nacional. Já que eu estava no PPS, ingressei no PEN. Eu dizia que a questão de partido é mais a questão de rótulo. O que vale é a sua trajetória política, seja onde você estiver. Em qual partido você estiver, procure exercitar a política com seriedade, procurando agir com honestidade, com ética, com decência, enfim, procurando colocar os princípios cristãos no coração e partirmos justamente para a decência na política. No programa Parlamento Eletrônico de hoje, estamos conversando com o deputado estadual Janduí Carneiro, do Partido Ecológico Nacional, o PEN. Deputado, chegando aqui na Assembleia Legislativa, o senhor aí apresentou vários projetos, requerimentos, mas teve uma ascensão há alguns meses atrás, que foi a presidência da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa, uma das mais importantes, se acredito que considera a mais importante da Casa. Como é que tem sido essa experiência, como é que tem sido o sentimento de poder ser o presidente de uma comissão tão importante? Primeiro, tenho que agradecer a Deus, porque, como disse, nada acontece por acaso. Hoje estou na presidência da comissão, inicialmente agradeço a Deus. Depois, agradeço aqueles parlamentares que confiaram que eu poderia presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Naturalmente, quando você preside uma comissão, você contraria interesse. Eu sou um deputado que sou da oposição. Fui eleito pela maioria dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, já que houve uma nova eleição. O deputado que havia sido eleito foi o deputado Lindolfo Pires, como mesmo foi exercer o cargo de secretário-chefe da Casa Civil. Houve uma nova eleição e eu fui eleito. E, naturalmente, para ser eleito nessa comissão, eu também transmiti e coloquei os cargos à disposição do governo, porque naquele momento eu sabia que contrariaria o governo, já que o governo teria um candidato que não era o meu nome, não era naturalmente o meu nome, que o governador teria interesse. Eu só não posso, nem poderia, agir na Comissão de Constituição e Justiça, transformando a comissão numa secretaria de governo, ou transformando a Comissão de Constituição e Justiça para servir apenas, naturalmente, aos interesses do governo do Estado. Nós temos que agir ali com ética, com decência, com imparcialidade na comissão, e é isso o que nós estamos procurando fazer. Mas, naturalmente, nós desagradamos, porque cito como exemplo a questão dos médicos do trauma. Uma matéria que veio a esta casa, a terceirização do trauma, que, a meu ver, essa matéria é totalmente ilegal, inconstitucional, ilícita e naturalmente imoral, e vou dizer por quê. Porque nessa matéria não há necessidade da terceirização de prestar contas aos órgãos fiscalizadores. Então não há nenhuma prestação de contas aos órgãos fiscalizadores. Só se presta contas aos órgãos fiscalizadores se não atingir 80% das metas. Ou seja, todo gestor público ele tem que prestar contas aos órgãos fiscalizadores. Já essa gestão pactuada, infelizmente, ela não presta contas e saltou. Disseram que inicialmente era para diminuírem as despesas, e na prática nós não estamos vendo isso.
Pelo contrário, aumentou a despesa, que era de 4,3 milhões, saltou para 7 milhões e meio. Ou seja, hoje esse contrato em 6 meses a despesa é de 44 milhões em 6 meses, sem prestar contas aos órgãos fiscalizadores. Por isso que eu não tinha condições de votar a favor dessa matéria. Quando votei, contrariei o governo. No dia seguinte, o governo já transmitiu que eu não era mais da sua base. Por quê? Porque agi com imparcialidade e com seriedade na comissão. Eu não poderia votar contra os meus princípios, não poderia votar contra os médicos e não poderia votar a favor dessa, a meu ver, ilicitude, ilegalidade e imoralidade que aqui mesmo na Assembleia o Ministério Público do Trabalho, através do senhor procurador Dr. Eduardo Varandas, transmitiu tudo isso também que estou transmitindo agora. Isso contrariou o governo e eu, antes da votação, fui procurado naturalmente pelo governo para votar a favor da terceirização e eu disse que não votaria. Votaria de acordo com minha consciência e coloquei os cargos à disposição do governo. Senhor governador, fique com os seus cargos, que eu ficarei votando de acordo com minha consciência, de acordo com a lei e a favor do povo paraibano. Eu não poderia transformar essa comissão numa sucursal, numa filial do governo, nem numa secretaria do governo. Assim agi em outras matérias, como na questão dos médicos, na questão contrário ao governo, na questão dos médicos, dos defensores públicos, dos servidores do fisco e também agora, por último, com relação aos professores, contrariando naturalmente o governo. Nós sabemos que o governo não fica satisfeito quando eu apresento emendas, mantendo integralmente o plano de carreira e remuneração das diversas categorias já elencadas, já citadas, que eu não tenho como votar contra essas categorias, que inclusive o senhor governador, à época da campanha, transmitia que não iria trazer nenhum prejuízo para os servidores públicos. No programa Parlamento Eletrônico de hoje, nós estamos conversando com o deputado estadual Janduí Carneiro, do PEN, ele que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Deputado, eu vou lhe convidar para nós assistirmos a um quadro chamado Nossa Legislação. Vamos conhecer um pouquinho das leis que são aprovadas aqui na casa. Conheça esta lei no quadro Nossa Legislação. A Lei de número 8.538, de 7 de maio de 2008, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária nas escolas públicas e privadas. Compete à unidade escolar a criação de um plano de ação dentro do calendário escolar para a implantação do programa. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Parlamento Eletrônico, conversando com o deputado estadual Janduí Carneiro, do PEN, e também presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Deputado, o senhor apresentou vários projetos aqui na Assembleia Legislativa. Nos dê aí um balanço de alguns dos principais projetos que, ora, foram apresentados de sua autoria aqui na Casa? Vamos inicialmente citar 3, até por uma questão de tempo. Foram inúmeras as matérias de requerimentos e de projetos de leis, porque nós temos um mandato participativo. Nós criamos o programa Se Eu Fosse o Deputado, que interage. Eu estou sempre nessa interação, nessa participação popular. O programa que nós lançamos foi o programa Se Eu Fosse o Deputado, que dá a oportunidade das pessoas participarem do nosso mandato, opinando com propostas edificantes. E também nós, naturalmente, estamos abarcando essas propostas edificantes com esse mandato participativo quando eu me desloco às diversas regiões do Estado e vou de perto ouvir as propostas dos diversos segmentos da sociedade das diversas regiões do Estado. Como projetos de leis, nós apresentamos, vamos citar, destacar 3. O projeto de lei dos detectores de metais nas escolas, em face do alto, ou seja, para justamente diminuir a violência, porque pessoas estavam portando armas de fogo e armas brancas, ou seja, como canivetes,
facas, peixeiras, enfim, nas escolas, nós apresentamos um detector de metais nas escolas, que é justamente qualquer cidadão ou cidadã que queira ingressar no estabelecimento escolar, ele ficará naturalmente impedido com o detector de metais logo ali na entrada da escola. Esse projeto nosso, ele foi, o governo vetou, o veto foi extemporâneo, foi promulgado pela Assembleia Legislativa da Assembleia e hoje é lei. Eu cobrei do Ministério Público, inclusive, estive com a promotora doutora Fabiana Lobo, no sentido que ela naturalmente cobrasse como órgão fiscalizador que essa lei fosse efetivamente cumprida. Também apresentamos um projeto que evita que você saia da sua residência, saia do seu lar, saia do seu estabelecimento comercial para um laboratório pegar o resultado de um exame que você fez num laboratório. Ou seja, esse resultado seria pela internet, online. Você teria acesso através de uma senha e de onde justamente disponibilizaria uma senha àquele cliente que lá esteve no laboratório e você acessaria pela internet e no site, usando o site do laboratório, site específico do laboratório, e você, consequentemente, acessaria acesso ao resultado dos seus exames sem precisar sair do seu lar ou de qualquer estabelecimento comercial para ter acesso a essas informações do resultado dos seus exames laboratoriais. E por último, vamos citar essa questão do shopping center, os estabelecimentos comerciais, que nós apresentamos um projeto de lei. Já 90% nós sabemos das pessoas que pagam taxas de estacionamento, elas vão a um shopping center com o objetivo de comprar algo. Se elas vão com o objetivo de comprar algo, elas, a meu ver, como acontece em Natal, Natal não precisa sequer cobrar taxa de estacionamento. Nós apresentamos um projeto de que você, adquirindo algo num shopping center, até o valor 5 vezes da taxa de estacionamento, você pede o cupom fiscal ou a nota fiscal. Você, com esse pedido seu, você, consequentemente, estaria o cidadão ou cidadã buscando aumentar a arrecadação do Estado, já que você vai pedir a nota, mas, lamentavelmente, o senhor governador do Estado entendeu pelo vetou esse projeto nosso. Ou seja, aqui na Assembleia Legislativa foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário recebeu a unanimidade os votos dos parlamentares presentes à sessão que foi deliberada essa matéria. Nós esperamos que os senhores parlamentares entendam que essa matéria é importante para o povo paraibano, beneficia essas populações dessas cidades, as quais constam naturalmente com estabelecimentos comerciais, dentre os quais shopping centers. Então, com esse nosso projeto, você vai ao shopping center, pede o cupom fiscal, a nota fiscal, no valor, naturalmente, 5 vezes o valor da taxa de estacionamento, você adquirindo qualquer mercadoria, qualquer compra que você efetuar no shopping, nesse valor você não pagaria taxa de estacionamento. Seria mais que justo, né, deputado? Eu também concordo, assim como você, que seria mais do que justo, porque, a meu ver, nós sequer deveríamos pagar taxa de estacionamento. Mas, com essa medida, o governo estaria aumentando a arrecadação, era bom para o governo do Estado e também seria bom para os lojistas, porque, consequentemente, a arrecadação, além de aumentar, eles iriam lograr êxito com essa matéria nossa, já que as vendas aumentariam e muito no shopping center,
propiciando até um aumento na presença das pessoas, porque iam saber que não iriam pagar a taxa de estacionamento, efetuando as compras no valor que consta no projeto de lei, que é 5 vezes o valor da taxa de estacionamento. Estamos conversando com o deputado estadual Janduí Carneiro, do PEN. Nós vamos ao nosso quadro Nossa Legislação. Vamos conhecer um pouquinho mais de outras leis aprovadas aqui na casa. Não sai daí. Na volta, vamos falar um pouquinho sobre o PEN e também eu vou fazer um ping-pong aqui com o deputado sobre vários temas rapidinho aqui no Parlamento Eletrônico. Nossa Legislação. Confira mais esta lei aprovada aqui na casa. A lei de número 9.422, de 12 de julho de 2011, determina que as empresas prestadoras de serviço de entrega através de motoboys ou que possuam frota para o serviço ficam obrigadas a efetuar contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais, seguro de vida e seguro contra terceiros, no valor mínimo de R$30 mil por entregador. Deputado Janduí Carneiro, há poucos dias o senhor ingressou com outros deputados, por exemplo, do presidente Ricardo Marcelo, que passa a presidir aqui no estado da Paraíba o Partido Ecológico Nacional. De onde se veio a ideia de ter o partido aqui no estado da Paraíba? No meu caso especificamente, os telespectadores da TV Assembleia já vinham acompanhando a dificuldade que eu vinha atravessando no PPS, o partido pelo qual nós logramos êxito na eleição. Ou seja, fomos convidados para ser pré-candidato à prefeitura de João Pessoa pelo partido. Lamentavelmente, o governo investiu através de assessores de um secretário do governo, no sentido de que nós perdêssemos o controle da legenda aqui no estado da Paraíba. Nós tínhamos, naturalmente, um presidente do partido, que era uma pessoa que nós tínhamos um bom diálogo, um bom entendimento com este ex-presidente, que era José Bernardino. E, naturalmente, houve uma mudança do presidente da legenda para uma deputada, a deputada Gilma Germano, que é aliada do governo. Eu até agradeço a deputada que pediu para que eu permanecesse no partido, já que já está havendo discórdia no âmbito do partido, da deputada, por parte não da deputada Gilma Germano, mas de um grupo que tenta desestabilizar a deputada Gilma Germano da presidência do partido. Então, além de eu não ter tido a garantia de disputar a eleição como candidato a prefeito de João Pessoa, e o partido me lançou como pré-candidato sem nenhuma justificativa, eu fui retirado dessa minha pretensão, foi retirada essa minha pré-candidatura, sem eu ter sido sequer comunicado pela Executiva Nacional, e o partido fez uma coligação com o PT aqui em João Pessoa. Então, eu não tinha mais condições de permanecer no partido, porque sequer eu tinha um único membro no diretório deste partido. Eu não tinha sequer garantia de disputar um mandato no futuro, porque eu não tinha sequer um único membro no PPS fazendo parte do diretório estadual. Para você ser candidato, você tem que ter o apoio da legenda, você tem que ter a aprovação da legenda. E eu tinha, naturalmente, minhas dúvidas acerca dessa questão, se eu teria legenda, eu tinha desconfiança se eu teria legenda para um mandato futuro que eu viesse a disputar. Inclusive, o senhor faz parte da Executiva Estadual, não é isso? Do PEN. Do PEN, estou como vice-presidente estadual do PEN. Nós temos o presidente Ricardo Marcelo, o presidente da Assembleia, o deputado Ricardo Marcelo, é o presidente estadual do PEN. Para minha satisfação e alegria, eu acho que nós temos um dirigente, o comandante da nossa legenda aqui no estado, o presidente Ricardo Marcelo, que goza de toda a nossa simpatia, a nossa afinidade, o nosso respeito, admiração e apreço pela forma como ele conduz o partido, com imparcialidade, com ética e com decência, respeitando as convicções de cada um. Deputado, estamos chegando aí ao finalzinho do programa. Em rápidas palavras, vamos fazer esse ping-pong aqui, que fazemos sempre com os nossos entrevistados.
Deus. O grande arquiteto do universo, que é amor. Família. Família, a célula máter da sociedade. Qual é o seu hobby preferido, lazer? É o futebol. O que é que o senhor mais detesta? Perseguição, ideias de ódio, de rancor, de desejo de vingança, que não constrói. Quem assim busca fazer só prejudica o seu próprio organismo, a sua própria alma. Adora? Buscar, naturalmente, procurar seguir os ensinamentos do Cristo. Amizade. Amizade é justamente o que nós devemos, no dia a dia, buscarmos colher e frutificar no dia a dia. Dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, a pátria do Evangelho. Religião. Religião espírita. Como é que o senhor definiria a sua religião? A minha religião cultiva naturalmente a imortalidade da alma. Eu sou cristão e tenho a convicção da imortalidade da alma, que o que morre é o corpo físico, o invólucro material, grosseiro, transitório e passageiro, que é o corpo, e o espírito é imortal. Por ter tal convicção, eu sou espiritualista e espírita nesse sentido da visão que o que morre é o corpo físico. Sou cristão, sigo os ensinamentos cristãos, tenho um Deus como nosso Pai celestial que nos criou para o amor e Jesus, aquele que Deus enviou como nosso irmão maior, como exemplo de modelo e de vida, o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de modelo e guia que nós deveremos buscar segui-lo enquanto estivermos aqui na Terra. Deputado Jean Luiz Carneiro, muito obrigado por sua gentileza e atenção aqui conosco. Foi uma satisfação em conversar aqui no programa Parlamento Eletrônico. Deixo aí seus agradecimentos finais. O meu agradecimento a você, aos telespectadores da TV Assembleia, a todos aqueles que nos escutaram pacientemente, a minha gratidão, o meu abraço fraterno e continuaremos trabalhando aqui na Assembleia, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como também nas matérias que vão para o plenário, procurando agir com ética, com decência, com seriedade, com respeito e, sobretudo, com amor a Deus e ao próximo. Muito obrigado a todos que acompanharam esta edição do programa Parlamento Eletrônico, que entrevistou o deputado estadual Jean Luiz Carneiro, do Partido Ecológico Nacional e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Fiquem todos com Deus. Continue com a programação da TV Assembleia. Um forte abraço, obrigado a todos.